Essa palavra tremenda que o Senhor deixa para nós neste momento, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde o Senhor nos diz assim: louvado seja Deus, no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E no versículo 8 ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui, ele já estava prevendo a sua morte, e então ele chama Timóteo, e ele fala: Timóteo, venha ter comigo, e escreve acerca de diversas pessoas e manda saudações finais, porque ele já estava ali se sentindo envelhecido, já enfermo, já sentindo sua morte, e ele disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tem um detalhe: eu combati o bom combate. Ele estava dizendo: eu fiquei até o fim, eu acabei a carreira porque eu cheguei até o fim, e eu guardei a minha fé porque também eu estou chegando até o fim com a minha fé. E muitos hoje têm olhado para trás, muitos têm feito a obra do Senhor, e quando a gente pensa que a pessoa está firmando no Senhor, ela já despenca na fé, já abandona o evangelho, já larga as coisas do Senhor. Interessante, estava essa semana ministrando, louvado seja Deus, uma palavra e falando sobre isso, porque tem muitos cristãos que estão como Pedro, antes de se converter totalmente a Cristo, que quando ele vê Cristo ali naquela cruz, ele desespera, ele fala: eu que vou para aquela cruz, vou não. E foi ali e negou a Jesus, quando ele diz: Pedro, tu diz que me ama, mas antes mesmo que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E o Senhor já estava alertando para Pedro que viria as lutas, tribulações, mas que ele tivesse bom ânimo, porque o Senhor ia vencer o mundo, ia vencer a cruz, ia vencer as dificuldades. Mas Pedro não entendeu a linguagem de Cristo, ele não entendeu o aviso de Cristo, e muitos nos dias atuais, muitos nos nossos tempos contemporâneos têm feito isso, têm negado Jesus sem perceber, está dentro da igreja negando Jesus. Ah, mas como é que eu nego Jesus se eu estou dentro da igreja? Quando a gente tem que fazer uma obra, a gente prefere fazer as coisas da terra do que fazer as coisas do céu. A gente prefere seguir em frente o trabalho terreno do que o trabalho, o regresso nas coisas do Senhor. Como é que eu nego a Cristo quando eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo em prol do meu crescimento espiritual, para eu crescer na terra? Ninguém larga o dinheiro, ninguém larga a posição social, ninguém larga o salário, ninguém larga o trabalho, nem época de chuva, nem a época de tempestade. O povo está ali trabalhando, está indo debaixo de chuva, está pegando metrô, está pegando ônibus para ir trabalhar debaixo de chuva. Mas se deu uma chuvinha, não vou na igreja porque está chovendo. Fez um sol quente, não vou para a igreja porque está muito quente. E muitos têm negado a Jesus com os seus afazeres, principalmente muitos obreiros, não dão mais satisfação, faltam e não dão satisfação aos seus pastores, não estão nem aí, largam a obra de qualquer maneira, começam e depois ainda querem colocar a culpa no pastor. É porque o pastor escolheu, o pastor não escolheu certo nada. Muitos são chamados, pouquíssimos são escolhidos. A Bíblia nos adverte sobre isso, e aqui o apóstolo Paulo estava nos dando um grande exemplo. Ele diz: Timóteo, você é um servo de Deus, mas escreve aí, porque nesse século presente muitos têm largado o evangelho, muitos me desampararam quando eu estava ali na luta. Demas, por exemplo, foi um que me desamparou, né? Ele está falando assim: olha, amando o presente século, e ele foi para Tessalônica, e Crescente também, ele foi para Galácia, Tito também foi para Dalmácia. Muitos têm amado o presente século, têm amado as vaidades, têm amado, hoje nós estamos na era em que as mulheres estão aí, né, se embelezando, estão largando o Senhor, a revelia, vestem qualquer coisa, vestem qualquer roupa, deixam a nudez entrar dentro dos templos. Está uma vergonha, crente que se diz crente, está aí colocando o corpo, que é templo do Espírito Santo,
Santo de Deus está colocando aí para serem corpos desejados, estão fazendo a vontade do inimigo, estão igual o povo de Nirode, na época do Antigo Testamento, estão colocando aí a vaidade acima de tudo, e esquecendo da santidade, esquecendo de buscar o brilho do Espírito Santo, buscam brilho nos olhos, buscam brilho na carne, buscam brilho nas pinturas, mas não buscam brilho do Espírito Santo de Deus. Muitas mulheres têm deixado a desejar, principalmente obreiras da casa do Senhor, que estão esquecendo a marca de Cristo e colocando a marca do mundo dentro da casa do Senhor, trazendo as coisas que entristecem o coração de Deus para dentro da casa do Senhor. Não faça isso. Carregue a marca de Cristo, seja obreira da casa do Senhor, seja servo do Senhor, seja mulher de Deus valorosa. Como é que nós temos pregado o evangelho, como nós temos vestido, como nós temos andado, como nós temos nos comportado como o Senhor. Muitos querem fazer a obra, muitos querem pregar a palavra, mas não querem deixar o velho homem, não querem deixar a velha mulher morrer dentro de si, quer continuar como estava, com a nudez dentro dos templos, com a nudez nas ruas, com a nudez envergonhando os servos do Senhor, envergonhando seus esposos, envergonhando os altares do Senhor. Não faça isso. Isso entristece o coração de Deus. O Senhor nos chama para ler o livro de Levítico, o livro da lei, nos chama para ler o livro de Êxodo, como o Senhor chamou os sacerdotes, como eram feitas as roupas dos sacerdotes, como eram levantados para a obra do Senhor. Mas muitos têm largado a obra de qualquer maneira, quer largar as coisas do Senhor, porque não quer largar o mundo, não quer largar a vaidade, não quer largar o caminho largo. Deixa o caminho largo, procura o caminho estreito, este levará à vida eterna, este levará à vida com Deus, à intimidade com Deus. Pense bem nisso. A palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para mostrar a diferença do que é um servo com Deus. Timóteo foi um servo que agradou ao Senhor, mas ele mostra muitos dos servos que abandonaram a obra, abandonaram Paulo só porque ele passou por luta, já não queriam mais caminhar com Paulo. Deixaram pelo presente século, deixaram o apóstolo Paulo. Por quê? Porque foi buscar os prazeres mundanos. Também ele enviou Tíquico a Éfeso, e ele mostra ali, porque é muito útil para o ministério, traz ele. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, e ali ele chama atenção sobre Alexandre. Alexandre, ele era o latoeiro, e ele disse: ele causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios o ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Você não vai encontrar muitos para te apoiar, mas você vai encontrar a Deus, você vai encontrar Jesus que vai apoiar o teu ministério. Então continua firme, ainda que venham as lutas, venham as dificuldades, não saia da direção, permaneça obreiro, permaneça obreira, seja fiel, seja justo, vista as armaduras de Cristo. O apóstolo Paulo está assim: traga a minha capa. Ele tinha aquela capa que ele fazia a obra. Não preocupe em mostrar seu corpo, mostre o brilho do Espírito Santo, seja servo do Senhor, seja serva, cuide do corpo que é templo do Espírito Santo, mas cuide ainda mais da tua alma, do teu espírito. Deixa o brilho do Espírito Santo resplandecer, a glória do Espírito Santo sobre a tua vida. Quem tem que ser visto na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Que Deus cuide de ti, que Deus renove suas forças espirituais e carnais em nome de Jesus. Que você seja mais que vencedor. Não faça como Pedro quando negou Jesus, mas faça como o apóstolo Paulo, que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Guarde a tua fé, combata o bom combate e acabe a sua carreira na presença de Cristo Jesus. Não volte atrás, siga em frente, rompendo de fé em fé em Cristo Jesus. Fica com Deus, você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, amada do Senhor. Você que está lutando, mas está perseverando.